falava a liberdade com esse grave na lapela. Nunca feita novidade, sentir a ausência dela, mastigá-la sendo fútil, sem valor é a sequela. Mas sem ela, liberdade não há cores na tua tela. Eu sou oriundo de uma família da média burguesia e uma família que estava simpatizante do regime. Portanto, eu não posso dizer que nem que tenha sofrido com a ditadura, nem que ela tenha afetado, digamos, as minhas ideias, porque eu fui criado e cresci dentro de uma família que aceitava bem o regime em que estava inserido. Portanto, eu posso dizer que era feliz e não tinha grandes preocupações, nem intelectuais, nem políticas, de maneira nenhuma. Os meus avós tinham uma herdade no Alentejo, em Beja, cerca de 15 hectares mais ou menos. Faziam exploração agrícola de cereais, também tinham cortiça, mas maioritariamente faziam exploração dos cereais. Contratavam muita gente, principalmente na época de colheita, e também tinham muitos trabalhadores fixos. Mas o meu avô tinha muito orgulho nas pessoas que trabalhavam para ele, portanto havia uma relação relativamente próxima entre aquilo que era o meu avô e também as pessoas com quem ele trabalhava. Portanto, não trabalhavam para o regime, não eram fascistas, mas também não eram comunistas, não é? E a revolução veio muito disfarçada com um discurso social. E até porque regimes como regimes ditatoriais tendem sempre a fazer uma maquiagem social que defende as suas ideias e defende esse mesmo regime, não é? E, portanto, as pessoas que nascem e crescem não vão bater contra as dificuldades e contra as proibições e as limitações que esses regimes existem, não entram em conflito e, portanto, as pessoas não se apercebem, não tendem a pensar muito como é que seria a vida de outra maneira. Depois de ter casado, estava na Guiné, tive uma comissão à Guiné. E como eu não tinha espírito para estar feita dondoca sem fazer nada, arranjaram-me um emprego no Estado-Maior, no Estado-Maior lá da Guiné, na área da Força Aérea, porque o meu ex-marido era da Força Aérea, e começaram-me a passar pela mão relatórios da PIDE, a PIDE estava lá, em que eu comecei a não aguentar aquilo. As atrocidades que faziam àquilo que eles chamavam antigamente turras, eram os naturais de lá, e aquilo começou-me a incomodar imenso. Eu estava a não conseguir lidar com o que ali era escrito. Eu estava na TAP, fazia o avião e fazia a evacuação de 3 feridos muito graves em todos os aviões. E há memórias que eu agora estou-vos a dizer e estou a ver as cenas, e eu não imaginava que isto era possível. Coisas muito, muito dolorosas. E depois, para que servia aquela guerra? Para que estavam a morrer tantos jovens? Estavam a ficar estropiados, Era terrível aquilo. E aquilo começou, de facto, a ser o mar que eu fiz. Eu estive a fazer as evacuações dos feridos, era eu e uma outra colega, até me vir embora, até ao dia em que embarquei. No dia em que embarquei para Portugal, de regresso a Portugal, ainda fiz isto. E isto serviu para ver, mas para que é que esta guerra serve? Com que direito é que mandam para aqui jovens e famílias que ficam sem filhos, ficam estropiados ou morrem? E para que é isto? De 974 e um povo que não ordena. Verdade é acessória, importância pequena. De que serve ter glória sem sentir o lema? Nesse país que nunca coube nessa vila morena.
Olha, como é que foi? Foi assim, nós na véspera do 20, portanto no dia 24 de Abril, porque o 25 de Abril não começou no 25, começou no 24. Às 9 da noite, lá estávamos nós, meio fardados bem à paisana, para não dar nas vistas, na rua Sampaio e Pina. Pegámos nos nossos filhos, porque tínhamos receio que alguma coisa pudesse acontecer e se as coisas não corressem bem e viessem cá a casa e nos tentassem sacar alguma coisa, saber o que é que nós sabíamos, e nós tínhamos receio que pudessem fazer mal às crianças, não é? Para entrarmos nas instalações do Rádio Clube, tínhamos que nos certificar de que não haveria maus inícios e que as coisas estavam a correr bem. E, portanto, ficámos de vigilância até às 3 da manhã, ficámos a vigiar as instalações do Rádio Clube para garantirmos que não haveria surpresas hostis. E assim foi. E portanto, não queríamos que as crianças corressem riscos. Então fomos pôr as crianças à casa dos meus sogros. Às 7 da noite, entretanto, foi organizado um saco com a farda e com essas coisas todas. E por volta das 7 da noite vieram cá ter a casa mais 2 capitães, com as respectivas mulheres, que ficaram aqui comigo, para não estar cada uma sozinha em casa, entregue aos medos e às preocupações, ficámos juntas. Entretanto, dessa vigilância, tem algumas peripécias que, enfim, posso contar uma, em que nós tínhamos estacionado os nossos carros ali na zona do Parque Eduardo VII, e nessa altura eu posso dizer que tinha o meu carro, digamos, com pistolas ali no chão, com mais as munições e isso tudo. E também se a polícia realmente viesse desconfiada, viesse ver o que é que estavam 2 homens ali dentro do carro a fazer, poderiam eventualmente. Portanto, são estes pequenos episódios que às vezes são determinantes no insucesso de uma operação qualquer, não é? Portanto, o Nuno escreveu uma folha onde pôs a frequência de rádio, qual era o rádio Renascença, rádio Clube Português, portanto, pôs a hora e a frequência do rádio e quais eram as senhas que iam tocar, e depois portanto, pôs primeiro e depois do Adeus, de Paulo Carvalho. Houve outra situação caricata em que um dos oficiais da Força Aérea, do grupo, esqueceu-se das chaves do carro dentro do carro e, portanto, teve que arrombar o próprio carro, e para isso chamou um polícia para dizer: olha que este carro é meu e eu vou abrir porque me esqueci das chaves. Quer dizer, são estes episódios caricatos que às vezes fazem o pitoresco destas situações. Entretanto, o Nuno ligou para casa a dizer: olha, já está a senha, pronto, agora e depois houve uma altura que disse: agora é irreversível, não volto a telefonar, vamos para a frente, portanto não te esqueças, ele diz não te esqueças das coisas que tens no papel que eu te deixei ficar. Eu não vou telefonar, já não vou voltar a telefonar. Então nessa altura fomos para a porta do Rádio Clube e nós éramos 8, empurramos este cavalheiro e foi à nossa frente, e foi o porteiro e foi tudo à nossa frente para entrarmos dentro das instalações. E assim demos entrada no Rádio Clube Português, onde passámos a controlar a emissão. Portanto, a nossa preocupação, assim que entramos dentro das instalações do Rádio Clube, foi mobilizarmos um telefone para o nosso serviço, e só nós é que poderíamos utilizá-lo. E eu utilizei esse telefone para comunicar para o posto de comando na Pontinha, que tínhamos ocupado o México, que era o nome de código do Rádio Clube Português. E depois, pôs também a frequência e aonde é que ia tocar, porque tocaram em rádios diferentes, onde é que iria ser tocada o Grande La Vila Morena. Sabendo nós que quando tocasse o Grande La Vila Morena já nada andava para trás. 25 de Abril, pelo menos para a minha família, não foi bom. Quer dizer, significou uma traição enorme das pessoas com quem eles trabalhavam,
para além de que ficaram sem nada, não é? Ficaram sem herdade, que exploravam de um momento para o outro, e a própria moradia também, a própria moradia foi ocupada e, portanto, eles tiveram que sair. Portanto, quer dizer, além de ficarem sem nada, as próprias pessoas viraram-se contra eles. Portanto, tudo o que era latifundiário, digamos assim, as pessoas ficaram, portanto, os camponeses, os trabalhadores, viraram-se contra e, além do mais, foi tudo legitimado pelo governo, pelo regime provisório depois que se instaurou. Portanto, uma injustiça completamente desmedida. Ok, eram latifundiários, ou o meu avô era latifundiário, mas não pertencia ao regime, não tinha nada a ver com o regime, não tinha nenhum papel ativo, era uma pessoa trabalhadora, como os outros eram trabalhadores, e, portanto, claramente uma grande injustiça, e destruiu muito os meus avós a nível, quer dizer, imagina que é moralmente, de repente, ficares sem a tua casa, quer dizer, é uma coisa completamente incomportável e sem o sustento, não é? Que, portanto, eles tiveram que virar completamente a vida deles e tiveram que fazer as coisas completamente de uma maneira, ficaram com uma mão à frente e outra atrás, digamos assim. A liberdade foi muito condicionada, porque quem não era comunista era acusado de ser fascista, ou então era contra o processo revolucionário. E, portanto, se isso é liberdade, sinceramente, na minha opinião, não o acho. As pessoas... gerou-se também ali um clima de medo, porque a verdade era, se as pessoas não envergassem ao PIN do Partido Trabalhista, e, portanto, e se demonstrassem, de certa maneira, algum desagrado, eram perseguidas. Houve muitas pessoas na altura que perderam empregos, por exemplo, portanto, sempre a revolução uma coisa muito mágica e que foram só coisas boas, e não. Também houve muitas injustiças, acabou por haver muitas injustiças com muitas pessoas que não tinham sequer ligação à política. A adesão e a forma como a população abraçou o 25 de Abril. Era uma coisa que era tão esperada que de facto, para mim fez todo o sentido, e o meu receio, é evidente que podia haver sempre uma reviravolta, não é? Mas o meu receio ficou por ali, porque não havia dúvida que o regime tinha sido deitado abaixo, não haveria por aqui, não havia gente para fazer o contra a revolução que estava feita. Pronto, e realmente aquilo era uma corrida constante, eram todos os dias havia coisas novas, todos os dias havia, das coisas mais bonitas que eu vi na minha vida, e então, depois de ter sido o primeiro de maio em liberdade, foi das coisas mais lindas que aconteceram, e não havia dúvidas, tínhamos mudado, nunca tínhamos conseguido comemorar o 1º de maio como sendo o Dia do Trabalhador. Naquele dia nós tivemos o 1º de maio mais bonito de sempre, e tivemos os dois, o Álvaro Cunhal e o Mário Soares, no mesmo púlpito, a comemorar as mesmas coisas num país livre. Na silhueta da mentira nasce um rio livre. No outro lado da moeda mostra o que eu tive. Em cada história, cada vida acaba quem vive. Gritar eu posso, eu consigo, ainda estou vivo.